meninas e meninos da sexta classe, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Para hoje trago o mínimo múltiplo comum. Mas quero lembrar-vos que na aula passada nós falamos sobre o máximo divisor comum, que é o produto dos fatores primos comuns de menor expoente. Vamos a um problema. A Joana foi ao médico e agora tem de tomar um antibiótico de 12 em 12 horas e um analgésico de 8 em 8 horas. Quando voltará a tomar os dois comprimidos ao mesmo tempo? Por termos ouvido a expressão ao mesmo tempo, isso remete-nos ao mínimo múltiplo comum, que geralmente vai passar uma ideia de coisas que acontecem dentro do mesmo tempo várias vezes. Nesse caso, nós queremos saber em quanto tempo a Joana vai voltar a tomar os comprimidos simultaneamente. Então, vamos a isso, vamos resolver o nosso problema utilizando o mínimo múltiplo comum. Para se determinar o mínimo múltiplo comum, devemos começar pela decomposição dos números em fatores primos. Vejamos, vamos começar com o número 12. 12, colocamos o 12 à barra de fração. E vamos agora fazer a nossa decomposição. Sabemos sempre que devemos começar pelo número 2. 12 a dividir por 2 é possível. Vai dar 6. Muito bem. De seguida, o número 6 é divisível por 2? Também. Então, 6 a dividir por 2 vai dar 3. Sabemos todos que o número 3 é um número primo, então vamos dividi-lo por si próprio. 3 a dividir por 3 vai dar 1. De seguida, vamos escrever o número 12 como produto de fatores primos. Temos 12 igual a 2 vezes 2 vezes 3. Temos aqui o número 2 repetido, então podemos também dizer igual a 2 ao quadrado vezes 3. Vamos agora passar para o número 8. 8 é divisível por 2, sabemos que é um número par. Então, 8 a dividir por 2, vamos ter 4. 4 também é um número par, vamos dividir por 2. 4 a dividir por 2, 2. E como sabemos, o número 2 é um número primo, vamos dividi-lo por si próprio. 2 a dividir por 2 vai dar 1. Vamos também escrever o número 8 sob a forma de potência. Começando sempre, 8 igual a 2 vezes 2 vezes 2. O que dá-nos a entender que o número 2 está repetido quantas vezes? 3 vezes. Então vamos colocar igual a 2 ao cubo, ou 2 elevado a 3. Depois deste passo, vamos ao segundo, que é selecionar os fatores primos comuns de maior expoente e os fatores primos não comuns. Fatores primos comuns, já sabemos que são os números que vão aparecer numa decomposição e na outra. Nós vemos na decomposição do 12, temos 2 ao quadrado vezes 3. E na decomposição do 8, nós temos 2 ao cubo. Então vamos nos perguntar, qual é o fator primo comum? É o número 2. Vamos selecionar o número 2 e ver qual é o maior expoente. O maior expoente está em 8, que é 2 ao cubo. Então vamos selecionar 2 ao cubo. Está aí selecionado 2 ao cubo. Depois, eu disse-vos que é o fator primo comum de maior expoente e o não comum, ou os não comuns. Nós temos o segundo elemento que não aparece noutra decomposição, mas aparece na decomposição do 12, que é o número 3. Então também temos de selecionar o número 3.
Aqui selecionamos o número 3. O terceiro e último passo é a multiplicação dos fatores primos selecionados. Temos 2 ao cubo vezes 3. Sendo assim, vamos ter, essa expressão vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Porque o 2 repetido 3 vezes é assim que fica. E agora vamos fazer a operação. 2 vezes 2, quanto é que dá? 4 vezes 2 vezes 3. 4 vezes 2, quanto é que dá? 8. 8 vezes 3. E 8 vezes 3, quanto é que dá? 24. Podemos então dizer que o mínimo múltiplo comum de 12 e 8 é 24. E dando resposta ao nosso problema, dizemos que a Joana voltará a tomar os comprimidos ao mesmo tempo em 24 horas, ou seja, um dia depois. Resumindo, hoje nós falamos sobre o mínimo múltiplo comum, que é o produto dos fatores primos comuns de maior expoente e os não comuns. Vimos que para determinar o mínimo múltiplo comum, nós temos que primeiro decompor os números em fatores primos e escrevê-los sob a forma de potência. Segundo, temos de selecionar os fatores primos comuns de maior expoente e os fatores primos não comuns. E por fim, temos apenas de multiplicar os fatores primos selecionados. Tarefa. A comissão organizadora da viagem de estudo dividiu-se em 2 grupos. Um grupo trata de assuntos ligados a agências de viagens e outro trata de angariar fundos. Sabendo que o primeiro grupo se reúne de 3 em 3 dias, o segundo de 4 em 4 dias e que a primeira reunião conjunta foi em 1 de junho, em que dia se verificará a próxima reunião conjunta? Adeus!